Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Amém. Graça e paz do Senhor a todos. Aleluia. Amém. Quantos estão felizes com Jesus aí? Amém. Aleluia. Então, olha para a pessoa que está do teu lado, abre um sorriso para ela. Oh, aleluia. Pergunta se ela está bem. Amém. Dá um abraço nela agora. Santo é o teu nome, Jesus. Estamos numa noite de celebração. Amém. Amém. Aleluia. Uma noite de celebração de 2 anos, né, de banda. Irmãos, não, o avião não desceu ainda, não. Aleluia. Já vamos sentar. Quantos minutos eu tenho? Tem certeza? Tá bom. Feche seus olhos. Levante as suas mãos. Oh, santo, santo. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero nada mais, nada além de ti. Só quero, sim, Jesus, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Levante as suas mãos. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
mulher que quebra o vaso de alabastro. Aí ela quebrou aquele vaso. É interessante que na cultura judaica, toda mulher ela tinha um frasco com um cheiro muito bom. E aquele frasco era muito valioso. E ela teria que guardar para um momento mais especial para a vida dela. E para aquela época era o seu casamento. Aí aquela mulher ela quebra aquele vaso de alabastro em Jesus. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: é um desperdício. Nós poderíamos vender e dar aos pobres. Aí Jesus diz: não impeça elas, não impeça ela, porque ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Ela está entendendo coisas que aqui ninguém está entendendo. Ela não está preparando o meu corpo apenas para a morte, para o meu sepultamento. Ela está preparando o meu corpo para que o poder da ressurreição se manifeste sobre a minha vida. Não chame de desperdício aquilo que Deus disse que é legado. Porque Ele disse para aqueles discípulos, Ele disse assim: em qualquer lugar em que o Evangelho for anunciado, essa mulher será lembrada. Aleluia. Quantos são pais aqui, mães? Aleluia. Talvez a sua cidade não lembre do seu nome, mas os seus filhos precisam lembrar das suas lágrimas. E aí Jesus diz: vocês não estão entendendo? Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Ela está entendendo o cenário profético que eu estou introduzindo ela. Ela não está olhando para o valor que ela tem. Ela não está olhando para o preço que ela tem. Ela não está olhando para aquilo que está na mão dela, porque ela priorizou viver uma vida de quebrantamento. Então, querido, levante as suas mãos. Se você não consegue ser alguém perfeito, seja ao menos alguém quebrantado. Aleluia. Santo é, Senhor. Seja ao menos alguém quebrantado. Porque Deus está nos chamando para um novo cenário profético. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz: aquilo que nasceu no Espírito não pode terminar na carne. Não pode terminar na carne. Aquilo que nasceu do Espírito era o Espírito. Aleluia. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o Filho de Deus. Aleluia. Há duas formas de se pensar. Há muitas linhas de pensamento, mas há somente duas formas de se pensar. E a sua maturidade está ligada na sua forma de pensar. Existem duas formas de se pensar. Ou você pensa como filho, ou você pensa como escravo. E o escravo ele é movido pelas obrigações. Já o filho é movido pelas revelações. Então o fracasso da sua vida está nas suas obrigações. Já a sua jornada vitoriosa está nas suas revelações. Deixa de ter obrigação para assumir responsabilidade. Porque Jesus com 12 anos não tinha obrigação nenhuma. Mas quando o irmão José, a irmã Maria, pensou que Jesus estava perdido diante dos seus parentes, diante dos seus primos, eles encontraram ele diante dos mestres, dos doutores daquela época. E ele indagava com perguntas, Felipe. E ninguém conseguia responder as perguntas de um menino que tinha 12 anos. Aí a irmã Maria, o irmão José, encontra ele e ele fala: não sabeis, vocês não sabem, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Jesus tinha 12 anos, ele talvez não tinha obrigação nenhuma ainda, mas ele decidiu se mover para um pensamento de filho e assumir a responsabilidade de cuidar dos negócios do pai. Aleluia. Fala para a pessoa que está do lado:
a pessoa que está do teu lado. A palavra de Deus. A palavra de Deus Não te dá sentido a lógica, mas te dá sentido a direção. João 1:1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no verso 14 desse mesmo capítulo ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, irmãos. É uma palavra em movimento. O Espírito Santo não é poder de Deus. O Espírito Santo é movimento do reino. Porque Gênesis 1:2 vai dizer que o Espírito se movia sobre as faces das águas. E aí no verso 3 a Bíblia diz que então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então nós somos dependentes de uma palavra. Nós não dependemos de um cenário, nós dependemos de uma palavra. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Então por isso que a promessa de Deus não é para alimentar a sua expectativa daquilo que você vai receber. A promessa de Deus é para te trazer convicção daquilo que você já tem. O Evangelho de Deus não é uma instrução para você mudar o seu comportamento, para você ser quem você não é. O Evangelho de Deus é para trazer certeza de quem você é e então trazer instruções para o seu comportamento. Então, antes nós temos expectativa de obter um resultado, nós precisamos ter convicção de alcançar o propósito. Eu falo para a pessoa que está do teu lado: você não veio aqui para suprir uma necessidade, você veio aqui para ter revelação de propósito. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então Deus está nos chamando para este lugar. Deus quer nos encorajar, Deus quer nos ativar para este lugar. E se eu não estiver disposto a largar tudo que eu tenho para acessar esse lugar que Deus tem preparado para mim, até aquilo que eu tenho será tirado. Querido, Deus está aumentando as nossas responsabilidades como igreja. Porque Romanos 8,19 vai dizer que a criação arde com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa se manifestar como filho. E aí Jesus tinha chamado todos os discípulos. Jesus tinha chamado todo mundo, tinha revelado o propósito de cada um. Agora Pedro tinha abandonado tudo, levado sua família até a sua sogra, irmão. Olha o que Jesus faz. Até a sogra Pedro levou. Ele largou tudo que ele tinha. Todos os discípulos largaram tudo que ele tinha. Agora ele está no meio da jornada com Jesus, e Jesus está dizendo: eu vou precisar morrer. Eu vou morrer, eu tenho que ser crucificado para se cumprir o que os profetas disseram. Eu preciso ser crucificado, eu preciso ser traído. Meu irmão, Jesus não veio na terra para te ensinar a ser honrado. Jesus veio na terra para te ensinar a ser traído. Porque no Evangelho de Deus, Deus chama de amigo aquele que o trai. Porque é amigo aquele que te leva para a cruz. Aí Jesus chega, teve um lá que perguntou: não, mas como eu posso seguir? Ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, então siga-me. Aí Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Aí eu fico imaginando os discípulos: mas eu larguei tudo por você. Eu acreditei que você é o Filho de Deus, eu acreditei o que a lei disse, eu acreditei que os profetas antigos disseram acerca de você, que você era o Messias. Eu olhei para a Torá e você falava a mesma coisa que estava escrito lá. Agora você está me dizendo que o meu Senhor, o Filho de Deus, vai precisar ser morto? Aí eles começaram a ficar com medo, acessaram um ambiente de amedrontamento. E aí Jesus disse: não, fiquem tranquilos, porque eu não deixarei vocês órfãos, eu darei o meu Espírito a vocês. Esse é o
aconteceu não foi. O Espírito Santo não pode descer. E Ele será para vocês consolo e auxílio. Então a consolação e auxílio do Espírito Santo é a representação da paternidade em nossas vidas. Deus não nos deixou órfãos. Ele nos trouxe a consciência de filho, para não vivermos nas obrigações que nos fracassam, mas para nos levar às revelações da jornada vitoriosa. Amém, irmãos? Aleluia. Aí teve um certo homem lá que disse: eu vou te seguir, Jesus. Aí Jesus disse: ah, é? Filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. As raposas têm as suas covas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o homem não pode inclinar sua cabeça. Aí nesse mesmo texto, você vai ver que no episódio seguinte, Jesus sai com os discípulos em alto mar, e havia uma tempestade enorme. Sabe onde Jesus estava? Dormindo. Não, mas ele acabou de dizer que ele não tinha onde reclinar suas cabeças. Ele acabou de dizer que ele não tinha onde repousar sua cabeça. Ele fala para aquele homem que as raposas tinham suas covas, ou seja, lugar de segurança. Os passarinhos tinham seus ninhos, um lugar também de proteção. Mas o Filho do Homem não se move por segurança e nem proteção. Deus não quer te mover em segurança, Deus quer te mover em confiança. Aleluia. Aleluia. Deus não quer que você se sinta protegido, Deus quer que você se sinta guardado. Aleluia. Aonde que Jesus nasceu? No estábulo. E eu decreto para aquele tempo: matem todos os meninos de até 2 anos de idade. Querido, se fosse no tempo de Jesus, meu filho era para estar nesse decreto também. Aí você talvez, olhando para a profecia que estava sobre Jesus, olhando para a palavra que estava sobre a vida de Jesus, tudo estava apontando para Cristo, tudo estava apontando para aquele nascimento. E aí homens, por divina revelação, instruídos, contemplam o nascimento do Filho de Deus. É porque você só vai ver Jesus nascer na sua casa se você se mover por divina revelação. Você só vai ver Jesus nascer na sua igreja se você se mover por divina revelação. Você só vai ver Jesus nascer na sua escola se você se mover por divina revelação. Você só vai ver Jesus nascendo no seu trabalho se você se mover por divina revelação. Você só vai ver Jesus nascendo em Colombo se você se mover por divina revelação. Você só vai ver Jesus sendo formado no seu corpo se você se mover por divina revelação. E homens que estavam sendo por divina revelação instruídos chegaram lá com incenso, mirra e ouro, por causa de um homem que há 8 anos atrás, lá na antiga Babilônia, chamado Daniel, disse: Deus enviará o Messias, Deus enviará o Filho de Deus, Deus tragará sobre essa terra a resposta da humanidade. Então comecem a contar o tempo para vocês discernirem o lugar exato aonde o Filho de Deus vai nascer. Aleluia. Aí os sacerdotes, os líderes judeus, os mestres da lei, os religiosos que tinham a Torá na sua mão, não viram Jesus nascer, mas homens por divina revelação instruídos chegaram lá para reconhecer o que estavam nascendo. Eles não levaram fralda, eles não levaram bode, eles não levaram lenço umedecido, eles levaram ouro, incenso e mirra, dizendo: não é apenas uma criança que está nascendo, essa criança que está nascendo é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que era, que é e que há de vir. Você pode levantar suas mãos, glorificar Jesus nessa hora. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti.
estava nascendo. Estamos aqui celebrando 2 anos na Banda Azusa. Estamos aqui para celebrar. Querido, decida hoje viver uma vida de celebração. Aleluia. Satanás não pode parar alguém que continua celebrando, mesmo não tendo motivo para nada. Romanos 5, verso 3 ao 5, ele diz: nos alegramos pelas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. A perseverança nos traz a aprovação de Deus, e a aprovação de Deus nos traz a esperança, e essa esperança Ele não nos deixará desamparados, porque Ele amou o seu Espírito em nós, e através do seu amor nos manterá alegres. Querido, viver o Evangelho não é você celebrar o que você conquista. Viver o Evangelho é você celebrar as suas fraquezas. Paulo disse: se tem uma coisa para mim gloriar-me, são as minhas fraquezas, porque elas são as marcas de Cristo em minha vida. Ele estava falando acerca dos falsos apóstolos, e ele disse: esses apóstolos aí, mais do que eu, não foram presos, mais do que eu, não foram chicoteados, mais do que eu, não foram apedrejados, mais do que eu, não foram perseguidos. Porque eles podem contar títulos, eles podem contar conquistas, eles podem contar diplomas, mas eu carrego a marca de Cristo. E quanto mais eu carrego a marca de Cristo, para que em nós opera a morte, em vós opera a vida. Eu sei quando é você submeter a uma jornada de superação. Porque quando nós chegamos lá na eternidade, nós vamos ver o homem com as mãos furadas. Aleluia. Aleluia. Um homem de marcas. A Bíblia diz um homem de dores. Querido, eu não sei como está a tua vida aqui agora. Eu não sei como você chegou nesse culto. Mas eu te digo, Deus está trazendo um chamamento para você acessar algo novo, acessar algo sobrenatural, acessar a realidade eterna sobre a sua vida. Porque essa leve e momentânea tribulação não é comparada com o peso eterno de glória que virá sobre a sua vida. Aleluia. Glória. Não é comparável. Não é comparável. Abre comigo Ezequiel 37. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Maicon Paim, pastor presidente da família apostólica, que fica aqui em Colombo mesmo, no bairro Jardim Monza. Está aqui a minha esposa, a pastora Vitória. Bem, bom, glória de Jesus. Glória de Jesus. Aleluia. Temos um filho que se chama Isaac. Tem 1 ano e 11 meses. Vai completar dia 3 de junho, 2 anos de idade. E é uma bênção. Bem, esse cara ele ficou com os avós. A gente veio para cá. Estou muito feliz de estar celebrando esse tempo. O Espírito Santo lembrou, estava falando aqui com a Bíblia, que a gente não pode
pode parar o rio que flui para cima, né, irmãos? A gente tem que entender a movimentação de Deus sobre os ambientes, para liderar algumas chaves. Eu creio que Deus está ativando destinos aqui nessa noite, amém? Amém. 2 anos, né? Glória a Deus. 5 anos de 4 anos. Irmão, decida hoje viver uma vida de celebração. E se você não vive uma vida de celebração, você vai viver uma vida de murmuração. Deus recebe a sua oração de gratidão. Agora, quem recebe as suas murmurações é Satanás. Sabe o que são as suas murmurações? Uma intercessão ao inferno. Então, viva celebrando a sua vida. Nós vamos celebrar aqui, né, Gui? Vamos celebrar aqui até Deus dizer chega. Se é que Ele fala isso. Mas também, irmãos, Ezequiel 37. Estamos com o pastor Uziel, né? Só toda a sua equipe. Amém, glória a Deus. Muito honrado de estar aqui com vocês. Poder estar aqui estudando esse tempo, né? Essa banda tão maravilhosa do pastor Fábio, toda a equipe também. Glória a Deus, pastor Uziel, pela sua vida, pela sua família. Muito feliz de estar aqui contigo, os outros irmãos que também não conheço. Estou muito alegre. Amém? Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua palavra, somos gratos a Ti pela Sua verdade que nos liberta. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela Sua graça sobre nós. Venha sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação, trazendo iluminação ao nosso entendimento, esperança da nossa vocação e revelando a gloriosa herança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, que toda distração agora cesse, que nós venhamos ser ministrados pela Sua voz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, se fosse para mim dar um tema nessa mensagem, seria uma pergunta para você: porventura poderão viver esses ossos? É Deus perguntando para você. Porventura poderão viver esses ossos? E é muito interessante porque no verso 1 a Bíblia diz que a mão de Deus pega Ezequiel e leva ao vale de ossos secos. Deus é que insere, coloca, introduz o profeta num ambiente improvável. Até porque quem nos leva para o deserto não é Satanás. Quem nos leva para o deserto é Deus. Mateus 4 vai dizer que o Espírito levou Jesus ao deserto. Aleluia. E às vezes nós somos acostumados a pensar, como alguns filmes dizem, ou nos mostram, que quando Jesus estava crucificado, o inferno estava em festa. Mas daí é uma mentira. Porque quando Jesus estava crucificado, o inferno estava em luto. Tudo que Satanás
não queria era que Jesus viesse a sofrer pela vontade de Deus. Porque o único que quer que você se sinta seguro é Satanás. Porque lá no deserto, Jesus foi levado ao alto da cidade e disse: vai. Satanás disse: não é o Filho de Deus, vai, joga-se daqui. E então Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Satanás é crente, irmão. Cita até versículo da Bíblia. Então, a única coisa que Satanás quer é te levar para um lugar de segurança. Porque quando você não se sentir seguro, a primeira coisa que você vai fazer é murmurar. Deus não quer te levar para um lugar seguro. Até porque Jesus nasceu no estábulo, um lugar improvável para um rei nascer. Talvez na lógica humana podemos pensar que um rei deveria nascer no palácio, mas na direção divina, o filho deveria nascer na manjedoura. E talvez na nossa lógica, Jesus estaria mais protegido numa fortaleza do que propriamente aonde os animais dormem ou comem. Só, querido, a movimentação de Deus não é na lógica humana. A movimentação de Deus é no sentido de direção. Aí quando Jesus nasce, ele diz para José: José, corre para o Egito. Agora eu fico pensando, o povo no deserto queria voltar, mas eles não conseguiram voltar. Eles morreram tentando voltar para o Egito. Aí Jesus está nascendo e Deus fala para José: José, vai para o Egito. Porque quando Moisés estava nascendo, o libertador estava nascendo, o faraó também deu o mesmo decreto: matem todo recém-nascido de mulher hebreia, sendo ele menino. Aí quando um libertador chamado Jesus está nascendo, Satanás dá o mesmo decreto: matem um menino de aproximadamente 2 anos. Aí se Satanás não muda o plano, Deus também não vai mudar a estratégia. Da mesma forma que Moisés foi colocado na casa de Faraó, Deus falou para José: volta para o Egito. Agora, se você tentar voltar para o Egito sem Deus falar para você voltar, você vai morrer tentando. Mas agora, se você tem uma palavra para retornar, não é sentido de lógica, é sentido de direção. Fala para a pessoa que está ao lado: Deus está te introduzindo, te colocando num lugar improvável. Aí Deus pega Ezequiel e leva ao vale de ossos secos. E aí a primeira coisa que Ezequiel é ver os ossos que estão secos. A primeira coisa que Ezequiel vê é os ossos que estão secos. Aí ele vê aquele vale cheio de ossos. Aí não bastava o que ele estava vendo. Deus pergunta: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Não é apenas, Deus não está te inserindo apenas num ambiente improvável. Deus está te inserindo num ambiente onde é Ele que faz a pergunta. Aí Ezequiel é levado nesse vale e Deus, ele estava vendo um vale, ele estava vendo morte, um lugar improvável, um lugar cheio de coisas talvez contrárias àquilo que ele estava acreditando. E aí Deus faz pergunta. Deus insere
Profeta Ezequiel, num ambiente onde ele está fazendo pergunta. Querido, permita-se acessar este ambiente onde não é você que faz pergunta, é Deus que pergunta para você. Aleluia. Porque o quão desafiador é você estar num ambiente onde Deus faz pergunta. Agora olha para a sua casa, é Deus perguntando: porventura poderão viver esses ossos? Olha para os seus filhos e diz, e Deus está perguntando: porventura poderão viver esses ossos? Olha para o seu ministério, Deus está perguntando: porventura poderão viver esses ossos? Olha para o seu serviço, e Deus está perguntando: porventura poderão viver esses ossos? Eu não sei os lugares que você está se encontrando, mas é nesses lugares que Deus vai começar a se perguntar para você: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Porque estar se movendo num ambiente onde Deus faz pergunta é muito desafiador. Ou você é 8 ou 80. Ou você se torna frio de uma vez, ou você se torna quente pra caramba. Porque morno não é o frio esquentando. Morno é o crente. É o quente, crente. É o quente esfriando. E a Bíblia diz que o morno Deus vomitará. E acessar esse lugar é muito desafiador, irmãos. É muito desafiador. Porque ele confronta toda a nossa estrutura que possa nos dar segurança. E até porque quem está fazendo pergunta é porque está no controle da conversa. Toda vez que um mestre da lei, um sacerdote, um líder judeu vinha perguntar para Jesus, Jesus não respondia. Ele lançava outra pergunta e eles não conseguiam responder. Porque quando Deus chama você para conversa, Ele não quer saber da sua casa, Ele não quer saber da sua família, Ele não quer saber como está a sua realidade, porque muito mais do que você ter certeza da sua realidade presente, você precisa ter certeza que Deus se faz presente na sua realidade. Amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Então fala para a pessoa que está do lado: antes de você ter certeza da sua realidade presente. Não pode profeta, irmão. Vamos lá, me ajuda. Vamos lá no aniversário, estamos celebrando, amém? Diz: antes de você ter certeza da sua realidade presente, você precisa ter certeza que Deus se faz presente na sua realidade. Então, quando Deus faz pergunta, é porque Ele está no controle da conversa, irmão. E aí, Jesus estava dormindo aonde? No barco, no leme, no meio da tempestade. Aquele homem disse que ouviu Jesus dizer que ele não tinha onde repousar a cabeça. Mas você andar com Jesus, querido, não é você descansar onde você se sinta seguro, mas é você aprender a descansar até mesmo na tempestade da vida, no processo. Porque Deus não te chamou para você controlar o processo, Deus chamou para você viver o processo. Deus chamou para você viver o processo. Porque quando você vive o processo, você entende que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Até porque Ele não é Deus da igreja evangélica, Ele é Deus de toda a terra. Oséias 2,14 nos diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as ondas cobrem o mar. Então Deus é Deus do cosmos, Deus é Deus do universo, Deus é Deus de toda a terra. E quando nós aceitamos Jesus, nós já damos de cara com Satanás derrotado. E querido, você não precisa saber mais nada além de Satanás do que a Bíblia fala. A maior luta que você vai travar na sua vida não é contra o Satanás, é contra você mesmo. Porque antes de você vencer olhando do lado de fora, você precisa vencer olhando do lado de dentro. As suas maiores batalhas serão dentro de você. Por isso que quando foram perguntar para Jesus: aonde está o reino de Deus? Ele diz: não está ali e nem aqui, mas
mas o reino de Deus está dentro de vocês. E quando você aprende a trazer tudo aquilo que está dentro de você para fora, o cenário muda, a realidade muda, porque a presença de Deus começou a afetar aquele lugar. Você pode dizer um glória a Deus, irmão? Então, quando Jesus está fazendo pergunta, é porque ele está no controle da conversa. E Deus não levou. Leve. Quase uma língua estranha, né, irmão? Meu Deus. Não tem apelido? Tinha. Glória a Deus. Vejo que tu és profeta. Tinha. Você acha que Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos porque ele estava atrás de uma boa resposta? Ou porque ele estava atrás de um homem posicionado? Deus não leva nós, Deus não vai nos levar a um lugar improvável para nós corrermos atrás de respostas. Até porque se você para buscando resposta, você atrasa o avanço do Evangelho através de você. Querido, você não pode parar nas suas crises, você não pode parar nas suas aflições, você não pode parar nas suas angústias. Você precisa encontrar e discernir o propósito delas, porque Jesus não parava da dificuldade de ninguém. Ele encontrava o cego curado, próximo; paralítico, próximo; a mulher adúltera, próximo. Ele não parava na dificuldade de ninguém, porque ele entendia o cenário que estava acontecendo durante a movimentação dele na terra. Ele não parava buscando resposta do porquê aquele homem estava cego, do porquê daquele homem que estava paralítico. Todos aqueles que desejam buscar resposta para as suas crises ou dificuldades, eles estão sendo discipulados pela religião. E querido, Deus não se revela aos religiosos, Deus só se revela aos interessados, aqueles que se moveram debaixo da consciência de filho. Então não busca resposta aonde Deus quer te trazer discernimento de propósito. Deus quer te elevar a sua mente, Deus quer elevar a sua responsabilidade, Deus quer te trazer discernimento do seu propósito nessa terra. E se você para nas suas crises, se você para nas suas aflições, se você para nas suas angústias, você retrocede o avanço do Evangelho através da sua vida. E a pessoa que era para você tocar, você não está tocando. A pessoa que era para você ministrar, você não está ministrando, porque você está parando nas suas dificuldades. Não busca a resposta para as suas circunstâncias. Entende a palavra de Deus, a direção de Deus. Porque José não buscou resposta porque ele foi traído pelos seus irmãos. Ele não buscou resposta porque ele foi vendido como escravo. Ele não buscou a resposta porque ele ficou tantos anos preso, porque ele sabia para onde ele estava indo, porque Deus colocaria ele como governador em terra estrangeira. Então não se mova por uma resposta, se mova por uma direção de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Antes cumprirá tudo aquilo que ele disse. Amém, queridos? Então Deus não está atrás de uma boa resposta, Deus está atrás de um homem posicionado. Então Deus não quer, irmão, pelo amor de Deus, quando Deus perguntou para Ezequiel, porventura poderão viver esses ossos? Deus não queria olhar para Ezequiel e talvez olhar a capacidade dele para responder uma pergunta que vinha de um Deus. Mas Deus queria ver se ele mesmo num vale de ossos secos iria profetizar. Então, querido, não é sobre a minha capacidade de responder as perguntas de Deus, mas é sobre a minha sensibilidade para discernir a vontade de Deus nos lugares aonde Ele me colocou. Porque fala para a pessoa que está do teu lado, ser profético não é antecipar o futuro, mas é discernir o presente. Então Deus coloca Ezequiel ali. Não era para ver se Ezequiel teria uma boa resposta. Deus não vai liberar, Deus não vai perguntar para você ter uma boa resposta para ele.
Deus quer liberar uma pergunta sobre a sua casa e te encontrar posicionado naquele lugar. Deus quer liberar uma pergunta para o seu serviço e te encontrar posicionado naquele lugar. Deus quer liberar uma palavra para o seu ministério, uma pergunta para o seu ministério, e Deus quer te encontrar posicionado naquele lugar. Mas, Senhor, não tem recurso. Não é o recurso que promove o propósito, mas é o propósito que promove o recurso. Senhor, eu não tenho estrutura, mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e terminar até o dia da vida do Senhor. Aí você está olhando para a sua jornada, você está olhando para o seu processo, Deus está te chamando, venha, vamos, acelere, prossiga, continue, avance. Porque eu não estou olhando para a sua capacidade para responder as perguntas. Eu quero que você seja sensível para discernir minha vontade para esse lugar que eu te coloquei. Então, querido, ser profético não é antecipar o futuro. Ser profético é discernir o presente e a postura que você deve ter para então o seu futuro ser transformado. Porque a pergunta de Deus não é para nos levar a viver uma vida cheia de expectativa. A pergunta de Deus é para nos levar a viver uma vida cheia de esperança. Deus não está criando uma atmosfera de expectativa com as suas perguntas. Deus está criando um ambiente de esperança com as suas perguntas. Porque Jó 14, verso 6 nos diz que há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, ao cheiro das águas, ela brotará e se tornar uma árvore nova. Então há esperança. Então Deus está nos inserindo num ambiente de esperança e não de expectativa. Glória. E não de expectativa, porque se você for ver todos os profetas que tentaram antecipar o futuro, ou eles ficaram adoecidos, depressivos ou frustrados. Então Deus não quer que você antecipe o futuro. Deus quer trazer discernimento da postura que você deve tomar hoje. Então Deus não está criando uma atmosfera, um ambiente de expectativa. Então quando Deus pergunta para você, porventura, poderão viver esses ossos? Aí se você se mover na sua expectativa, você vai tentar responder a partir daquilo que você vê. Se você se move por aquilo que você vê, você vive independente de uma natureza caída. Agora, se você não vive por aquilo que você vê, mas você vive por fé, você depende de uma natureza erguida. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer: não vivemos por vista, vivemos por fé. E aí quando o homem caiu, comeu o fruto, qual foi a primeira coisa que se abriu? Os olhos. Então Satanás vai te encorajar a viver por aquilo que você vê, a se mover por aquilo que você vê. E aí Deus pergunta para você: porventura, eu posso tocar sua casa, eu posso tocar seu casamento, eu posso tocar a vida dos seus filhos. Porventura, eu posso transformar a sua vida. Porventura, eu posso te tornar um grande empresário nessa cidade. Porventura, eu posso te tornar um grande pregador nessa cidade. Porventura, eu posso te tornar alguém referente no lugar que você se encontra. Porventura, poderão viver esses ossos. Glória! Mas não é para nos levar em expectativa do que Deus pode fazer de acordo com aquilo que nós estamos vendo, mas é para nos levar em esperança da sua palavra.
Fala, baixa no seu peito e fala: eu sou portador de uma palavra profética. Meu querido, se você se mover debaixo de expectativa, você andará frustrado. Mas agora, se você andar debaixo de esperança, você andará convicto. E Deus não usará alguém frustrado. Deus só pode usar alguém convicto de quem Ele é. Aleluia. Porque o Evangelho de Deus não é uma instrução para você mudar o seu comportamento, para você ser o que Ele disse que você seria. O Evangelho é para trazer convicção de quem você é, de acordo com aquilo que Ele disse, para então trazer instruções, orientações para os seus comportamentos. Deus não quer trazer mudança de comportamento, Deus quer nos trazer mudança de entendimento. Não nos conformeis com esse século, mas renovar a vossa mente, o seu entendimento, para que venha a provar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então levante as suas mãos. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você se mover de acordo com a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Então decida hoje acessar este lugar aonde Deus faz pergunta, para você não viver debaixo de expectativa, mas para você viver debaixo de esperança, de convicção, de acordo com aquilo que Ele falou acerca de você. Amém, irmão? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Então, meu irmão, sai da expectativa e acesse por meio de Cristo a esperança. Porque 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo, o apóstolo, estava falando da igreja de Corinto. E é muito interessante porque no verso 13 ele diz: pois permanecerão essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor. Por que o amor é o maior delas? Porque o amor fala do presente. Então ser profético não é se mover por necessidade. Ser profético é ser condutor de amor. Amém? Amém. Então aí o apóstolo Paulo diz: permanecerão essas três coisas: a fé vai permanecer, a esperança vai permanecer e o amor vai permanecer. E quando falamos dessas três coisas, falamos de coisas eternas. Fé fala de passado, esperança fala de futuro, mas amor fala do presente. Aí Deus coloca uma promessa lá no teu passado, Deus coloca um propósito lá no teu futuro, mas Deus coloca um processo no seu presente. Aí você precisa ter fé para crer nas promessas do passado, ter esperança para cumprir um propósito no futuro, e estar encharcado de amor para se submeter ao processo. Aleluia! E existe uma palavra na promessa, existe uma palavra no processo, e existe uma palavra no propósito. A palavra na promessa é que em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Aleluia. Aí a palavra no processo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aí a palavra do propósito é: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, até o século dos séculos. Paulo estava tentando entender um Deus incompreensível. Aí ele estava tentando entender o plano sobre o povo judeu, ele estava tentando entender o plano para o povo gentil. E ele começou a caminhar e disse: meu Deus, ó a profundidade das riquezas, ó insondáveis são os seus juízos. Quem poderá sondar a mente do Senhor? E quem poderá dar a ele o seu conselho? Santo, santo é. Levante a sua mão. Você depende de uma instrução.
de um Deus que não pode ser instruído. Você depende de uma palavra, de um Deus que é a palavra. Você depende de um conselho, de um Deus que não pode ser aconselhado. Você depende de uma orientação, de um Deus que não pode ser orientado. Então se sinta privilegiado de ser chamado para viver o propósito de Deus nessa terra. Então quando o Espírito leva Ezequiel ao vale de ossos secos, não era para saber se Ezequiel saberia responder a pergunta que Deus iria fazer, mas era para ver se Ezequiel, mesmo vendo um vale de ossos secos, iria profetizar dele. Então o teu chamado para esse tempo não é reter. O teu chamado para esse tempo é profetizar. Não se trata mais, quando Deus nos coloca num ambiente, pastor Fábio, aonde Ele é quem está fazendo pergunta, não se trata mais de um homem incrédulo perguntando para um Deus que pode resolver tudo, mas se trata de um Deus que pode resolver tudo, perguntando para um homem que se colocou na brecha, para um homem que decidiu se posicionar, mesmo vendo um cenário improvável, mesmo vendo um cenário de morte, mesmo vendo um vale de ossos secos, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Aleluia! Ele decidiu ouvir a voz de Deus. E aí Deus perguntou para ele: porventura poderão viver esses ossos? Porventura a sua casa pode ser tocada pela minha presença? A sua vida pode ser tocada pela sua presença? Algo que está aí na sua mente agora, no seu pensamento, pode ser tocado pela glória de Deus? Algo pode acontecer de forma sobrenatural na sua vida? Deus está fazendo essa pergunta para você. E aí Ezequiel, olhando a pergunta de Deus, disse: ó Deus, tu que sabes, ó Deus, tu que sabes, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Você não vai olhar mais para o seu casamento da forma que você está olhando, você não vai olhar mais para a sua casa da forma que você está olhando, você não vai olhar para a sua vida da forma que você está olhando, você não vai olhar para a sua escola, para a sua universidade, para a sua empresa da forma que você está olhando. Agora você vai olhar não a partir daquilo que você vê, mas a partir daquilo que Deus deseja realizar naquele lugar, a partir da vontade de Deus para aquele lugar. Porque Deus perguntou: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Então, independente do que você vai ver, diante da sua realidade presente, você vai afirmar: Senhor Deus, tu que sabes. Tu quer tocar meu marido, tu quer tocar minha esposa, tu quer tocar meus filhos, tu quer tocar meu serviço, em qualquer lugar você quer tocar minha cidade. Tu que sabes. Santo és. Abre comigo aqui, verso 4 e 5 de Ezequiel 37. Aí Ezequiel já tinha estado naquele lugar. Aí talvez você já está aqui agora, neste lugar. Talvez Deus já perguntou na sua mente algumas coisas. Porque Deus não precisa de mais ninguém para diagnosticar que os ossos estão secos. Deus só precisa de alguém que decida profetizar a vida. Deus já sabia que os ossos estavam secos. Deus já sabia que era um vale de morte. Deus já sabia que era um lugar improvável. Deus não queria a resposta. Eu só queria de alguém corajoso, de não se mover para aquilo que ele veio. Olha o que diz lá. Não, vamos ler o verso 3. Aí. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes.
profetize sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Aí Ezequiel já estava naquele lugar que talvez ele não tinha estrutura nenhuma para responder uma pergunta de um Deus. Ezequiel não tinha resposta para um Deus que estava fazendo pergunta para ele. Então você está nessa noite dando resposta para o Senhor. Mas Deus não colocou aquele homem lá, Deus não colocou você nesses lugares para talvez ter uma resposta impressionante. Deus colocou você naquele lugar de propósito para Ele te fazer pergunta e você continuar dizendo: Senhor Deus, Tu que sabes, a minha vida não está da forma que eu queria, mas Deus, Tu que sabes, o meu casamento não está da forma que eu queria, Deus, Tu que sabes, a minha história não está da forma que você queria, a minha empresa não está da forma que você queria, mas Deus, Tu que sabes, a minha vida financeira não está da forma que você queria talvez, mas você vai continuar afirmando: ó Senhor Deus, Tu que sabes. Oh, aleluia. Aí logo em seguida Deus disse: então profetiza, filho do homem, profetiza sobre esses ossos, libera a vida sobre este lugar. Levante a sua mão e diz: eu quero ser um ministro de vida, eu quero profetizar a vida. Não seja um homem, uma mulher que vai diagnosticar onde tem morte. Seja alguém que está carregando uma palavra de vida. Seja alguém que está transferindo uma vida. Que entendeu que você não foi chamado para estar na fila da bênção. Você foi chamado para estar na fila do propósito. Duas coisas que você não pode pedir mais: é bênção e amor de Deus. Porque Efésios 1:3 vai dizer que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos existentes nas regiões celestiais em Cristo. Então, se tem Cristo na tua vida, tem bênção. Então, meu irmão, saia da fila da bênção e acesse a fila do propósito de Deus sobre a sua vida. Porque quando você discerne o propósito da sua vida, você entende que bênção não é apenas para ser desfrutada, bênção é para também ser compartilhada na mesa do Senhor. Salmo 133, verso 1 ao 3, ele vai dizer: com bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão, que é como o orvalho que desce sobre o monte Ébron, é como o óleo fresco que desce sobre a barba de Arão, sobre as olhas sacerdotais. É ali que Deus ordena bênção e vida para todos sempre. A bênção só vai cumprir o seu propósito de gerar vida quando você entender que a bênção que Deus te dá não é para apenas você desfrutar, mas é para que ela seja compartilhada, para que então ela gere vida, porque é uma ordenança de Deus a este lugar. A igreja não é para nós termos consciência de parente. A igreja é para que tenhamos convicção de família. Porque a família é propósito eterno de Deus. Deus chamou Abraão e disse: sai do meio dos seus parentes, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, querido, não vem para a igreja com a consciência de parente, tá? Venha para a igreja com a consciência de família. Aleluia. Glória! Porque nós somos família de Deus. Aleluia! Efésios 2:19 vai dizer: não sois mais estrangeiros, não sois mais forasteiros, são concidadãos dos santos, participantes da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, os profetas, a qual Cristo Jesus é a pedra angular de todo edifício, e todo edifício é edificado pela morada de Deus, através do Espírito Santo. Então, querido, Deus está nos chamando a ter consciência de uma família eterna. Amém? Glória a Deus. E aí Deus
Ezequiel disse: eu que sei. Eu te fiz uma pergunta, agora você está dizendo que eu que sei. É eu que sei receber a sua casa. É eu que sei a minha vontade para a sua vida. É eu que sei a minha vontade para a sua empresa, para o seu serviço. É eu que sei. Então tá bom. Profetiza a vida sobre o vale de ossos secos. Digam para esses ossos, voltem a viver. Porque a pergunta de Deus não te dá uma resposta. A pergunta de Deus te dá uma palavra. E é sobre essa palavra que você precisa caminhar, meu irmão. Os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos, a sua vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Aí, Felipe, aquele cara tinha uma palavra. Deus está te dando uma palavra nessa noite. E ele estava naquele ambiente, mas não com medo. Não olhando para aquele ambiente como um ambiente provável. Agora ele estava olhando para aquele ambiente, sendo um ambiente de matéria-prima, para Deus manifestar a glória dele naquele lugar. Ezequiel estava olhando para aquele vale como uma oportunidade da vida de Deus se manifestar naquele lugar. Eu preciso levantar as minhas mãos. Você precisa levantar suas mãos e dizer: a minha casa é uma oportunidade para que a glória de Deus seja manifesta. A minha empresa é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Glória! Tu és santo, Senhor. Então é sobre essa palavra que você precisa viver, meu irmão. Tudo será realizado a partir da palavra. Tudo se cumprirá a partir da palavra. Então você não pode viver como alguém que tem dúvidas. Por mais que você não tenha resposta para as suas dúvidas, mas você não pode viver com dúvidas. Você precisa viver na certeza da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. E à medida que você for declarando essa palavra, você vai contemplar ela se cumprindo. Porque Mateus, verso 24, versículo 35, a Bíblia diz que se passarão os céus e a terra. Você conhece essa palavra? Se passarão os céus e a terra. Não, vocês não entenderam. Se passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Aleluia! Então agora você não vai mais viver por aquilo que você vê, você vai se mover por aquilo que você declara. E aí Deus falou a Ezequiel: profetiza a vida, pastor Fábio. Profetiza a vida, profetiza a vida. É muito interessante porque ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Lembra quando Jesus estava dormindo? No meio da tempestade, ele chegava para a tempestade: tempestade, cessa. Ele olhava para as ondas do mar: ondas, cessam, se acalmem. Tudo que você precisa é olhar para a sua circunstância e dizer: circunstância, eu tenho uma palavra de Deus. É você olhar para os seus problemas e dizer: problemas, eu tenho uma palavra de Deus. É você olhar para os seus desafios e dizer: desafios, eu tenho uma palavra de Deus. É a aflição, a angústia, a crise, eu tenho uma palavra de Deus. Porque Deus olhava para a tempestade, Deus olhava para as ondas da nossa vida. E Ezequiel olhou para o vale de ossos secos e disse: ossos secos, ossos secos, ouve. Se você está com uma doença, fale com essa dor, fale com esse diagnóstico. Câncer, eu te ordeno no nome de Jesus, vai embora.
insuportável, eu falo contigo, em nome de Jesus, vai embora. Porque tudo sairá no nome santo de Jesus. Enquanto nem toda a terra se dobre, nem toda a língua se confesse, e nem toda a terra se enche no conhecimento da glória de Deus, mas nós permaneceremos, nós vamos permanecer se dobrando nos nossos joelhos, confessando com a nossa boca que Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é no passado, no presente, no futuro, Ele é de eternidade em eternidade, de geração em geração. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então não se mova por aquilo que você vê, se mova por aquilo que você declara. E Deus está nos chamando para profetizar. Qual foi a pergunta de Deus para Ezequiel? Porventura poderão viver esses ossos? E aí no verso 4, Deus diz: profetiza a vida. O mesmo Deus que perguntou para você se pode viver esses ossos, é o mesmo Deus que vai dizer: profetiza vida. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Só te quero, só quero a ti, nada mais, nada mais.
Só os sangue de Jesus. Porventura, Edinaldo, pode ser curada da diabetes? Amém. Tem hora aqui. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não se apavore. Eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou contigo, diz o Senhor. As expectativas foram frustradas, mas eu tenho preparado para você aquilo que os seus olhos não viam, aquilo que os seus ouvidos não ouviam, e jamais chegou no seu coração. Aquilo que você pergunta a Deus, por quê? Por quê? Eu digo para você, a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós e através de nós. Aqueles que vão semeando com lágrimas voltarão, 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 voltarão.
intensificar esse clamor. Eu não quero ouvir da sua boca uma resposta. Eu só quero ver se você está posicionado mesmo. Diga. Fala pra ele. Chega. Pode vir queimar. Diga pra ele. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Jesus, eu ainda tenho chega. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Todo em teus olhos. Deus, eu me apaixonar. Senhor Jesus, novas realizações do Teu Espírito para as nossas vidas, Pai. Para que possamos assim, Senhor, sermos conduzidos por Suas mãos, Pai.
pelos vales, Pai. Senhor Jesus, pelas nossas adversidades, Pai. E que possamos ter a palavra do Senhor, Pai. Pronto, Senhor Jesus, para dizermos, Senhor Jesus, para decretarmos a nossa vitória em nome do Senhor. Aleluia.